Foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. O próprio Deus, ele se utilizou da palavra para dar forma às coisas. Então você imagine a importância da palavra. A palavra, amada igreja, ela é espiritual. Vocês estão ouvindo eu falar, mas vocês não estão vendo eu falar. Essas crianças aí, gostaria que as mães, para não tirar nossa atenção em nome de Jesus. Nunca esqueça, a palavra, ela é espiritual. Toda palavra que sai da nossa boca, ela vai estar sendo gravada no mundo espiritual. É tanto que a Bíblia diz que um dia nós teremos que prestar conta de todas as palavras que saem da nossa boca. Toda palavra que não foi confessada diante do Senhor está gravado na memória de Deus. A palavra, ela não se destrói, não se acaba, ela fica gravada no mundo espiritual. O que tem saído da nossa boca, igreja? É um cuidado que nós temos que ter muito com a nossa palavra. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está o quê? Eu sempre repito isso aqui na igreja. Quer conhecer uma pessoa? Apenas ouça o que sai da boca desta pessoa. O que sai da boca de qualquer um. A palavra que sai, ela denuncia o que é que está dentro de nós. Nós não precisamos saber o que ele está pensando. Não precisamos entrar dentro da pessoa para saber e ver, que não temos essa capacidade. Mas, quando nós ouvimos a palavra, a própria palavra, ela denuncia o estado que está cada ser humano. A palavra tem poder. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quem tem problemas, fala de problemas. Quem tem fofoca, só fala de fofoca. Quem tem ódio, só fala de ódio. Quem tem vida, fala de vida. Quem tem vida, amada igreja, a palavra denuncia a luz que está dentro de nós. Então foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. E a palavra de Deus, ela precisa estar gravada também no nosso espírito. Porque hoje ou amanhã, nós precisaremos da palavra. A Bíblia tem resposta para todos os problemas. A palavra de Deus, ela tem resposta para todas as perguntas. E vai ter momento na minha vida, na tua vida, que nós precisamos utilizar a palavra de Deus como a nossa fortaleza. Porque não vai ter pastor, não vai ter ninguém para que possa estender as mãos. Vai ter momento que você vai estar a sós, de você olhar para um lado, olhar para o outro, você não vê uma saída. Mas a palavra de Deus, ela é capaz de abrir porta aonde não tem. Por isso a importância de nós carregarmos no nosso coração a palavra de Deus. Amém, igreja? Então vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5, onde a palavra diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda algumas palavras, e o meu rapaz será o quê? Curado. Versículo 9: pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isto,
Admirou-se Jesus e disse ao que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi o quê? Curado. Amém, igreja? Presta atenção, igreja. Aquele centurião, ele era um soldado romano, odiado pelos judeus. E a Bíblia diz que esse centurião, ele era uma autoridade. E ele conhecia muito bem o que era autoridade. A autoridade, aquele centurião era. Mas era um homem que era uma autoridade, mas uma autoridade diferente, que ele se preocupava com o seu servo. A palavra diz que esse servo, esse moço do centurião, ele estava em casa enfermo, ele estava acamado, doente, e nem as condições financeiras ou as condições médicas daquela época eram o suficiente para curar aquele criado dele. E esse centurião, a palavra diz que ele viajou quase 60 quilômetros para ir de encontro a Jesus. E a palavra diz que quando ele chega diante do Senhor Jesus, ele reconhece não somente a autoridade, mas o poder de Jesus. Aquele centurião, ele tinha autoridade, mas ele não tinha poder. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagine um guarda de trânsito com um apito na mão, em uma pista, em uma via muito larga e muito movimentada, e passando muitos carros. E de repente, aquele guarda, ele coloca o apito na boca e ele apita, ele dá um apito. O que acontece com os carros? Aqueles motoristas, ele obedece àquele guarda de trânsito. Porque o motorista sabe que o guarda de trânsito, naquela função que ele está ali, ele é o que? Uma autoridade. É ou não é? Mas a autoridade do guarda, quando ele apita ali, o que é que acontece com o carro? Os carros, eles param para que os pedestres passem. Aquele guarda tem a autoridade, mas ele não tem poder para parar o quê? Os carros. E tem algo distinto entre autoridade e poder. Aquele centurião, ele tinha autoridade e ele era autoridade. E quando ele chega diante do Senhor, o Senhor já conhecia o coração daquele homem. O que eu quero? O que é que você quer que eu faça, centurião? Senhor, eu quero que o Senhor cure o meu criado. E Jesus disse: eu vou lá. Ele disse: não precisa ir. Eu sou homem de autoridade. Eu tenho soldados ao meu comando. Eu digo: vai, eles vão. Vem, eles vêm. Senhor, diga apenas uma palavra. Apenas uma palavra. Libere uma palavra que eu creio que meu criado vai estar lá curado. Isso impressionou Jesus. Se tem uma coisa que impressiona os céus, se tem uma coisa que chama a atenção de Deus para a nossa vida, é a nossa fé. Ninguém consegue agradar a Deus se não for pela fé. Porque exatamente o livro de Hebreus, capítulo 11, 6, Hebreus 11, 6, a palavra diz: sem fé é impossível agradar o quê? A Deus. Ninguém consegue agradar a Deus a não ser pela fé, igreja. E quando nós entendemos esta palavra, porque aquele centurião, ele entendeu
Ele teve fé para crer que apenas uma voz de comando saindo da boca de Jesus era o suficiente para curar o servo que estava acamado. Quantas dificuldades nós temos, amada igreja, de entrar numa dimensão onde Deus está. A fé é a única forma que nós podemos impressionar o coração de Deus. É por isso que o livro de Romanos 10:17, a palavra diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Igreja, quando a palavra diz que o Senhor lá, em Isaías 53, versículo 4, diz que ele pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A palavra diz que ele na cruz, ele levou todas as nossas dores e as nossas enfermidades. A dificuldade que nós temos de crer nesta palavra é tão grande, amada igreja. É por isso que há uma necessidade muito grande de nós crescermos espiritualmente para entender e crer naquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele já liberou para nós. E nós temos dificuldade em entender isso. Quando Deus ele abre a sua boca, Ele diz: ei, filho, eu já te curei. Isso parece, amada igreja, que é uma palavra tão distante de nós. Parece que isso, amada igreja, sabe, é tão difícil isso, de crer naquilo que Deus fala conosco. Imagine Deus chega a falar o teu nome, chamar pelo teu nome: filho, filho, eu já te curei. Está escrito na palavra de Deus, mas olha a dificuldade que nós temos de crer na mensagem do Senhor. A palavra diz, amada igreja, que o próprio Jesus, ele chama os discípulos, e eles dão uma bronca nos discípulos. Eu nunca vi em Israel tanta fé como esse centurião. Este homem apenas pediu que eu liberasse uma palavra, e ele cria na minha palavra, que ia lá aonde estava o centurião e ia curar. E foi exatamente isso. Ele saiu da presença do Senhor, mas crendo no seu coração que aquele criado dele ia ser curado. Quantas das vezes nós ouvimos tantas palavras de Deus? A gente lê a Bíblia, amada igreja, a gente vem para a igreja, a gente ouve tantas mensagens, mas há tanta dificuldade de nós entender e compreender a palavra de Deus. Eu não consigo agradar a Deus se não for pela fé. Aí se todos entendessem esta palavra tão pequena, um F e um E com acento, a fé, o que esta palavra ela é capaz de fazer em nossa vida, o que esta palavra é capaz de abrir portas que estão fechadas, esta palavra é capaz de curar um doente, levantar aqueles que estão prostrados. A palavra de Deus, amada igreja, ela é viva e eficaz, nós sabemos disso. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é eficaz. Mas a questão não é só saber, a questão é crer. Pastor, eu tenho dificuldade em crer a palavra de Deus. Eu já ouvi tantas palavras, pastor, eu não consigo desenvolver isso dentro de mim. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Isso quer dizer que nós temos que constantemente estar lendo a palavra de Deus. Precisamos fazer da palavra de Deus, amada igreja, a regra da nossa fé. A questão é que, até nós entendermos a palavra e tomar uma decisão, aquele centurião era um homem de posição, era um homem de atitude. Existem pessoas que elas são indecisas, elas estão o tempo todo em cima de um muro. Deus dá uma promessa e a pessoa fica na sua
no seu espírito: será que isso é verdade? Será que Deus é comigo? O quanto nós precisamos, amada igreja, entender e compreender a palavra. A palavra diz assim que nós não devemos ser só ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. A fé é algo sobrenatural. E é tudo que nós precisamos no dia a dia da nossa vida. Ou hoje ou amanhã. Você vai precisar desta palavra gerada dentro de você. Ou hoje ou amanhã nós nos deparamos com situações que, humanamente falando, não tem jeito. Talvez é um problema que está dentro da tua família. Ou um problema que está vivendo de saúde o seu corpo. A dúvida é o que mais, amada igreja, é a ferramenta que o diabo tem usado para trabalhar, principalmente na vida de um cristão.